Capítulo 2. Oconco acabara de apagar a lâmpada de óleo de palma e de se deitar na cama de bambu quando ouviu o agogô do pregoeiro da cidade perfurando a atmosfera tranquila da noite. Guingom, guingom, soava o oco metal. Depois, o pregoeiro transmitiu sua mensagem e, ao terminá-la, voltou a tocar um instrumento. E esta era a mensagem. Pedia-se a todos os moradores de Umuofia que se reunissem na praça do mercado na manhã seguinte. Oconco ficou imaginando o que estaria acontecendo de errado, pois tinha a certeza absoluta de que algo ruim estava sucedendo. Discernira na voz do pregoeiro uma clara tonalidade de tragédia e continuava tendo a mesma sensação à medida que a voz se tornava cada vez mais indistinta na distância. A noite estava muito calma. Eram sempre calmas, exceto as noites de lua cheia. A escuridão inspirava um vago terror nessa gente, mesmo nos mais corajosos. As crianças eram advertidas de que não deviam assobiar à noite, por causa dos espíritos malignos. Os animais perigosos tornavam-se ainda mais sinistros e estranhos na escuridão. Uma cobra nunca era chamada pelo nome à noite, pois ela poderia ouvir. Era chamada de cordão. E assim, nessa determinada noite, à medida que a voz do pregoeiro ia sendo gradualmente engolida pela distância, o silêncio retornava ao mundo. Um silêncio vibrante que se fazia mais intenso com o trilho universal de milhões de insetos na floresta. Se fosse noite de luar, seria tudo diferente. Então se ouviriam as vozes alegres da garotada brincando pelos campos abertos. E talvez aqueles que já não eram tão crianças estivessem se divertindo aos pares, em lugares menos expostos. E as mulheres e os homens mais idosos estariam relembrando a juventude. Como dizem os ibós, quando a lua está brilhando, o aleijado anseia por um passeio a pé. Mas essa noite em especial estava escura e silenciosa. E em todas as 9 aldeias de Umuofia, um pregoeiro com seu agogô pedia a cada um dos habitantes que estivesse presente ao encontro da manhã seguinte. Oconco, em sua cama de bambu, tentava imaginar qual seria a natureza da crise. Guerra contra um clã vizinho? Essa parecia ser a hipótese mais provável, e ele não tinha medo da guerra. Era homem de ação, homem de guerra. Ao contrário do pai, era perfeitamente capaz de ver sangue. Durante a última guerra de Umuofia, fora o primeiro a trazer para casa uma cabeça humana. Era sua 5ª cabeça, e ele ainda não era velho. Nas grandes ocasiões, como o funeral de alguma celebridade da aldeia, bebia o vinho de palma no primeiro crânio que cortara. Na manhã seguinte, a praça do mercado estava repleta. Uns 10.000 homens deviam estar reunidos ali, todos falando em voz baixa. Finalmente, Ogbuefi Ezeugo ergueu-se do meio deles e bradou 4 vezes. Umuofia Cueno! Povo de Umuofia, estamos de acordo? A cada berro, ele se voltava para um lado diferente e parecia dar murros no ar, com o punho cerrado. E todas as vezes, 10.000 homens respondiam, "Ya!" Sim. Ogbuefi Ezeugo era um orador poderoso e por isso sempre escolhido para falar em ocasiões semelhantes. Passou a mão por seus cabelos brancos e cofiou a barba branca. Depois, ajeitou o pano que lhe passava por baixo da axila direita e se amarrava por cima do ombro esquerdo. Umuofia Cuenu! Clamou pela 5ª vez, e a multidão gritou em resposta. Então, de repente, como um possuído, estendeu a mão esquerda e apontou em direção a Mbaino, dizendo entre os dentes firmemente cerrados: "Esses filhos de animais selvagens ousaram assassinar uma filha de Umuofia." Baixou a cabeça com violência e rilhou os dentes, permitindo que um murmúrio de fúria reprimida brotasse da multidão.
Quando recomeçou a falar, a raiva desaparecera de seu rosto e, em seu lugar, pairava uma espécie de sorriso, mais terrível e mais sinistro do que o ódio. E com voz clara e destituída de emoção, contou ao povo de Umuofia como a filha deles fora ao mercado em Mibaino e ali a tinham assassinado. Essa mulher, disse Ezeugo, era a esposa de Ogbuefi Udo, e apontou para um homem sentado perto dele, de cabeça baixa. Então todos gritaram com raiva e sede de sangue. Muitos outros falaram, e no fim decidiu-se seguir o curso normal de ação. Um ultimato foi imediatamente enviado a Ambaino, que escolhessem entre a guerra ou a oferenda de um rapaz e de uma virgem como compensação. Umuofia era temida por todas as aldeias vizinhas. Era poderosa na guerra e na magia, e seus sacerdotes e curandeiros infundiam terror nas redondezas. Seu mais potente feitiço de guerra era tão antigo quanto o próprio clã. Ninguém sabia ao certo quão antigo ele era, mas num ponto todos concordavam. O princípio ativo desse feitiço fora uma velha de uma perna só. De fato, o feitiço chamava-se Agade Nuai, ou seja, mulher velha. Tinha seu altar erguido no centro de Umuofia, numa clareira. E se alguém fosse suficientemente tolo e temerário para passar diante desse altar após o crepúsculo, de certo veria a velha perneta pulando por ali. Os clãs vizinhos, que naturalmente sabiam dessas coisas, temiam Umuofia e jamais guerreariam contra ela sem primeiro tentar um acordo pacífico. E para que se faça justiça a Umuofia, é preciso registrar o fato de que o clã jamais fora à guerra sem que tivesse razão para isso. Razão clara e justa e aceita como tal pelo oráculo. O oráculo das colinas e das grutas. E, na verdade, houve ocasiões em que o oráculo proibira Umuofia de travar guerra. Se o clã tivesse desobedecido ao oráculo, certamente teria sido derrotado, porque seu temível Agade Nuai jamais participaria naquilo que os Ibo chamam uma luta culposa. Mas a guerra que agora tinham diante de si era uma guerra normal. Até o inimigo sabia disso. E assim, quando Oconco chegou a Ambaino, na qualidade de orgulhoso e poderoso emissário de guerra, foi tratado com a máxima honra e todo respeito. 2 dias depois, voltou à sua aldeia com um rapazola de 15 anos e uma virgem. O nome do jovem era Ikemefuna, cuja triste história ainda hoje se conta em Umuofia. Os anciãos, ou Ndiche, reuniram-se para ouvir o relatório da missão de Oconco. No final decidiram, tal como todos sabiam de antemão, que a moça seria dada a Ogbuefi Udo para substituir a esposa assassinada. Quanto ao rapazinho, pertencia a todo o clã e não havia pressa em decidir seu destino. Oconco foi então encarregado de cuidar do garoto, em nome do clã. Por isso, durante 3 anos, Ikemefo namorou com a família de Oconco. Oconco governava a família com mão pesada. Suas esposas, principalmente as mais jovens, temiam constantemente seu temperamento violento, assim como os filhos menores. Talvez no fundo do coração, Oconco não fosse um homem cruel, mas toda a sua vida era dominada pelo medo, o medo do fracasso e da fraqueza. Era um medo mais profundo e mais íntimo do que o medo do mal, dos deuses caprichosos e da magia, do que o medo da floresta e das forças malignas da natureza, de garras e dentes vermelhos. O medo de Oconco era maior do que todos esses medos. Não se manifestava externamente, jazia no centro de seu ser. Era o medo de si próprio, de que afinal descobrissem que ele se parecia com o pai. Mesmo quando o menino pequeno magoara-se com o malogro e a debilidade do pai. E ainda agora lembrava-se do quanto havia sofrido quando um companheiro de brinquedos lhe dissera que seu pai era Agbala.
Foi então que aprendeu que Agbala não era apenas outra palavra para mulher, mas também significava homem que nunca recebera título algum. Foi assim que Okonkwo se viu dominado por uma paixão: odiar tudo aquilo que seu pai, Unoka, amara. Uma dessas coisas era a doçura e a outra a indolência. Durante a época do plantio, Okonkwo trabalhava todos os dias nos seus roçados, desde o primeiro cantar do galo até que as galinhas se recolhessem. Era um homem muito forte e raramente sentia fadiga, mas suas esposas e filhos pequenos não eram tão fortes e por isso sofriam. Não ousavam, contudo, queixar-se do trabalho abertamente. O primogênito de Okonkwo, Nuoye, tinha na época 12 anos, mas já provocava grande apreensão no pai, por sua incipiente preguiça. Essa era a impressão que sua atitude dava ao pai, que procurava corrigi-lo com pancadas e críticas incessantes. Dessa forma, Nuoye crescia e se tornava um jovem de rosto tristonho. A prosperidade de Okonkwo era visível em seu lar. Possuía um amplo compound, com várias habitações rodeadas com um grosso muro de terra vermelha. Sua própria casa, ou obi, erguia-se imediatamente atrás da única porta existente no muro vermelho. Cada uma de suas 3 esposas tinha uma morada própria e o seu conjunto formava uma espécie de meia-lua por trás do obi. O celeiro fora construído de encontro a uma das extremidades do muro vermelho, e altas pilhas de inhame erguiam-se dentro dele, com ar próspero. No extremo oposto do compound havia um barracão telhado para os bodes, e cada pessoa mandara construir junto à sua morada um galinheiro. Perto do celeiro havia uma pequena edificação, a Casa dos Feitiços, ou relicário, onde Okonkwo guardava as imagens de madeira de seu deus pessoal e dos espíritos dos antepassados. Adorava-os, oferecendo-lhes sacrifícios de noz de cola, comida e vinho de palma, e dirigindo-lhes preces por si próprio, por suas 3 mulheres e seus 8 filhos. Assim, quando a filha de Umuofia foi assassinada em Mbaino, Ikemefuna foi morar na casa de Okonkwo. Ao chegar em casa naquele dia, Okonkwo mandou chamar sua mulher mais velha e lhe confiou o rapaz. Ele pertence ao clã, por isso, cuide bem dele. Ele vai ficar muito tempo conosco? Ela perguntou. Faça o que lhe mandam, mulher. Explodiu Okonkwo, acrescentando a gaguejar. Desde quando você se tornou um dos Nidishi de Umuofia? E então a mãe de Nouye levou Ikemefuna para a sua choça e não fez mais perguntas. Quanto ao rapazola, estava morto de medo. Não conseguia compreender o que lhe estava acontecendo, nem o que fizera. Como poderia saber que seu pai havia sido responsabilizado pelo assassinato de uma filha de Umuofia? Sabia apenas que alguns homens tinham ido à sua casa, conversado com seu pai em voz baixa e depois tinham-no levado para fora e o entregado a um estranho. Sua mãe chorara amargamente, mas ele ficara estarrecido demais para chorar. Então, o estranho os conduziu, a ele e a uma jovem, para um lugar muito, muito longe de casa, através de solitários atalhos na floresta. Não sabia quem era a moça e jamais tornou a vê-la.